Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns erros que você não pode cometer na hora que você for montar o seu computador game. São erros de escolhas de peças que são fundamentais para o funcionamento do seu computador. Então basicamente quando a gente fala montagem, logo vem em mente a parte física, o ato de você montar o computador. Porém isso é um equívoco, na hora que você escolhe o seu hardware, as suas peças, você já começa a sua montagem. Então nisso você tem que tomar muito cuidado, porque um simples erro pode comprometer todo o seu computador. E nisso eu fiz esse vídeo para auxiliar vocês como escolher as peças de forma correta e sem cometer gargalos ou erros cruciais que pode comprometer seriamente o desempenho do seu computador. Então sem enrolação, vem comigo que eu vou falar para vocês qual que é o primeiro erro. Então basicamente o primeiro erro é um erro muito comum, que seria o desequilíbrio de peças. Mas o que seria isso? Seria basicamente você pegar uma peça que não é compatível em questão de força com a outra. Por exemplo, se você pega uma fonte fraca para um PC forte. Então vamos supor que 5 anos atrás você fosse montar um FX 6300 com uma R9 280X. Ou seja, são dois hardwares que consomem alta energia e você fosse escolher uma fonte de 400 watts. Com certeza o seu computador iria ligar, iria rodar, porém quando você fosse estressar o seu computador, o seu hardware, iria sobrecarregar a fonte e possivelmente pode até queimar a sua fonte. Porém, claro, ela tem alguns sistemas de segurança que impedem que isso aconteça. Só que hoje em dia os hardwares estão muito mais eficientes, como por exemplo você pega um i5, ou um i7, ou um i3, geralmente o seu TDP, ou seja, o seu consumo máximo está em torno de 65 watts. Os Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 também, em torno de 65 watts. Porém, sempre tome muito cuidado na hora que você for escolher a sua fonte, porque isso é um hardware que você não pode ter brincadeira e além do mais, sempre escolha uma fonte com ótima qualidade, de preferência com PFC ativo e também com o selo 80 Plus Bronze, ou seja, ela vai te garantir no mínimo 82% de eficiência. Além do mais, o segundo exemplo que eu posso citar para vocês é quando você escolhe uma fonte forte demais para o seu computador. Por exemplo, você quer montar um computador para escritório, ou seja, você vai pegar um i3 com 8 GB de RAM e sem gráfico de vídeo. E essa configuração ela vai consumir no máximo 200 watts de potência, ou seja, uma fonte de 400 watts com boa qualidade vai ser mais que o suficiente. Agora, por exemplo, se você pega essa mesma configuração e você pega uma fonte bem na risca, como por exemplo uma genérica de 200 watts, ele vai sim suportar, porém quando você for colocar uma placa de vídeo futuramente, você vai acabar sobrecarregando a sua fonte. Agora o terceiro exemplo seria basicamente você pegar uma placa de vídeo forte com um CPU fraco. Isso acontece geralmente porque a pessoa não tem muito conhecimento, ele acha que não existe gargalo. Então vamos supor que você pega um Pentium dessa nova geração, dessa primeira geração, e uma RX 6500 XT, como você pode ver na imagem. Ou seja, é muita placa para pouco processador. Se você colocar para rodar um jogo em Full HD, você vai observar que o seu uso de processador vai ficar sempre em 100%, enquanto o da sua placa de vídeo geralmente vai ficar em torno de 50%, 60%, até no máximo 70%, 80%. Isso significa que está usando mais o seu processador do que da placa de vídeo. E o certo seria o contrário, usar toda a sua placa de vídeo e sobrar processador. Assim você pode abusar do multitarefas. Agora o segundo erro, que também é muito comum, geralmente por pessoas leigas, que seria a falta de compatibilidade. O que seria isso? Geralmente você escolhe um hardware que não é compatível com o outro. Isso acontece muito em sockets e em memórias RAM. Mas por que isso? Porque basicamente quando você vai escolher um processador, uma placa-mãe e uma memória RAM, ele tem sockets diferentes. Você tem que escolher exatamente o mesmo socket para ser compatível. Então vamos supor que você pega um processador de 7ª geração, porém uma placa-mãe de 4ª geração, ou seja, uma placa-mãe com o chipset H81. Essa placa-mãe ela suporta processadores LGA 1150. Já o seu processador escolhido de 7ª geração seria LGA 1151, ou seja, você vai ter uma incompatibilidade de hardware. Além do mais, a sua memória RAM também não vai ser compatível, porque a da sua placa-mãe é DDR3 e o do seu processador seria DDR4. Outro erro também bastante cometido, porém não é tão grave quanto parece, é você escolher uma memória RAM com alto MHz que não é compatível com a sua placa-mãe. Se você for ver as placas-mães A320, que é o chipset mais de entrada que tem dos Ryzen, você pode observar que existem várias placas-mães que suportam até 2400 MHz. Aí a pessoa que não entende ou que não olhou esse ponto, ela vai pegar memórias RAM com 3200 MHz para usar o máximo da GPU integrada dos Ryzen. Porém, a sua placa-mãe ela vai limitar a sua memória RAM em 2400 MHz e você só vai conseguir sair desses MHz
se você fazer overclock. Então o único jeito de você aumentar o seu megahertz para o megahertz original da sua memória RAM é fazendo overclock. Só que isso é uma incompatibilidade de hardware. E o terceiro ponto seria basicamente o que eu falei no primeiro, ou seja, você pegar um processador que não é compatível com a sua placa-mãe. Então tome muito cuidado na hora que você for pegar processadores de 8ª geração acima das Intel, porque eles não são compatíveis com placa-mãe de 6ª e 7ª geração, mesmo que são os mesmos LGA 1151. Agora o terceiro erro seria basicamente o superaquecimento, um erro que eu também cometi há um tempinho atrás, mas não por escolha e sim por limitação de orçamento. Então basicamente eu vou citar alguns exemplos para ficar mais claro. Se você pega um gabinete ATX, onde é um gabinete pequeno, e você utiliza hardwares grandes, ou você não faz uma boa organização de cabos, até porque em gabinetes desse tipo é pouco provável que você vai conseguir organizar bem os cabos. Ou seja, o seu hardware vai ficar muito junto, o que vai acabar superaquecendo o seu computador. Além do mais, se você pega um i7, por exemplo, onde geralmente eles são um pouco mais quentes, e você utiliza o cooler box original e faz também overclocks, provavelmente ele vai superaquecer, chegar acima dos seus 80 graus. Outro ponto que também compromete a sua temperatura seria a falta de fã. Ou seja, se você tem um gabinete todo fechado, aonde você não tem fãs que faz exaustão, ou seja, que tira o ar quente, esse ar quente ele vai subir para cima, e a tendência sempre do calor é subir para cima, e ele vai se acumular no seu processador e na sua placa-mãe, o que pode comprometer o seu desempenho, porque quando você superaquece algum hardware, ele é capado o seu desempenho, o que acaba diminuindo também a sua vida útil. Outro ponto que também está diretamente ligado com a imagem é a pasta térmica. Se você utiliza aquelas pastas térmicas mais vagabundas que tem, aquelas branquinhas, aonde você paga R$10, saiba que, claro, você não vai ter o risco de você queimar o seu computador, porém, não é recomendado para computadores high-end, ou seja, se você pega um Ryzen 7, um Ryzen 9, um i7, um i9, tende-se a usar uma pasta térmica melhor, porque eles são processadores mais esquentados. Agora o quarto e último ponto seria basicamente o seu armazenamento precário. Mas como assim armazenamento precário? Vamos supor que você monte um computador bom, um computador high-end já, um i5 ou i3 que seja, com 16 GB de RAM e uma GTX 1650 acima. E você acha que o que mais importa em um armazenamento seria apenas seu espaço. Sendo assim, você pega um HD de 2 TB, porém 7200 RPM. Saiba que você vai ficar só com dor de cabeça na hora que você ligar o computador, na hora que você for abrir algum aplicativo ou na hora que você for carregar um jogo. Porque HD geralmente ele é um armazenamento bruto, ou seja, onde você vai deixar suas séries, seus filmes ou seus arquivos que você não precisa utilizar com tanta pressa. Então o que eu sempre recomendo é que você, na hora que você monte o seu computador, escolha sempre um SSD, principalmente como armazenamento primário. Além do mais, SSD hoje em dia está tão barato que um SSD de 120 GB chega a custar menos que R$70. Então não é desculpa de você não comprar um SSD para o seu sistema operacional, sendo que não vai usar nem metade desse armazenamento do SSD. Outro erro que também é bem cometido é que na hora que você vai escolher o seu SSD, é você pegar um que tem pouco espaço. Ou seja, por causa de 30, 40, 50 reais, você pode pegar um SSD que tem o dobro do seu espaço. Então, por exemplo, em vez de você pegar um de 140 GB, pegue um de 240 ou até mais, até porque hoje um de 512 GB M.2 custa cerca de 170 reais, enquanto um HD de 1 TB custa mais de 230 reais. Então é muito mais viável você pegar um SSD M.2 de 512 GB do que um HD de 1 TB, até porque a diferença de velocidade entre um e outro é mais de 10 vezes superior para o SSD. E qual é o resultado de você utilizar um HD em um computador bom? Então basicamente, se você for jogar algum jogo, como por exemplo GTA V, e na hora que você estiver andando de carro, o chão do mapa ficar branco ou ficar invisível, saiba que o seu HD não processou a tempo o mapa, o que acabou dando um gargalo no seu HD. E basicamente esse foi o vídeo, lembrando que alguns desses erros podem sim comprometer a vida útil do seu computador, e é importantíssimo que você não faça esses erros. Ou seja, se você quer garantir uma longa vida útil para o seu computador, além do mais um aumento de desempenho, siga à risca essas regras, não cometa esses erros. E se você tem algum comentário para deixar aqui embaixo, seja ele algum comentário positivo ou negativo, deixe aqui embaixo que eu vou ler todos e vou acatá-lo. E também, se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva, porque isso é fundamental para o crescimento desse canal. E até um próximo vídeo e até mais.